Oi, gente, tudo bem por aí? Josué, capítulo 2, que nós vamos ler hoje. Estão gostando? Eu vim com meu cordãozinho de novo, porque vocês elogiaram muito, então eu vim de novo com ele. Eu também gostei muito, gente. Parece que na tela fica ainda mais bonito. Obrigado pelos elogios. Eu comprei ele num município aqui pertinho de Porto Alegre, chamado Canoas, numa lojinha lá no shopping. Bem baratinho. Não, eu vou arrumar um link para vocês comprarem. Pode esperar. Vou colocar os links aí de baixo, se eu achar um parecido. Mas vamos lá, Josué capítulo 2. Vamos ao que interessa. Ontem aprendemos a ser fortes e corajosos, a não desanimar, porque o nosso Deus está conosco em qualquer lugar. Vamos seguir as coisas certas que eles falam, seguir o livro dessa lei. Por isso nós lemos todos os dias, ininterruptamente. Nós lemos a palavra de Deus para nós, para vocês, para todo mundo, para que a gente venha aprender cada dia mais com a palavra de Deus e ser forte, corajoso e não desanimar, que vamos atravessar o Rio Jordão e vamos alcançar a nossa terra prometida, o nosso sonho, o nosso desejo, a nossa vontade. Temos certeza que conseguiremos, em nome de Jesus. Josué envia espiões a Jericó. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué manda secretamente 2 espiões com a seguinte ordem. Então ele estava escondidinho lá no vale, né? Ele já tinha visto, ele foi um dos 10. Moisés, lá antes de entrar na terra, Moisés mandou 12 pessoas lá. 10 voltaram falando que não daria, que era para desistir, que eles eram gigantes, que eles eram grandes demais, que a gente estava lascado. E 2, Josué e o outro amigo dele, que eu esqueci o nome, daqui a pouco ele vai aparecer, falaram: não dá, vai dar certo, tá fácil, tá simples, a terra é muito maravilhosa, os homens carregam dois para carregar um cacho de uva. E ele vai falando um monte de coisa, a gente vai ler aqui, ele vai falar. Quer dizer, 10 pessoas viram o copo meio vazio. Josué e o colega viram o copo meio cheio. Eles viram as coisas boas que estavam no local, na terra. E os outros só viram os gigantes enormes. Que coisa. Ele estava lá escondidinho no vale. Ele mandou 2 colegas dele lá na terra de novo. Do mesmo jeito que Moisés fez, só que Moisés mandou 12. Só voltou 2 com boas notícias. Ele mandou só 2. Vamos ver o que aconteceu lá. Examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado. Você vê que um fica fuxicando do outro. Fofoca. 2 pessoas chegaram na cidade, já foi gente fofocar lá pro rei. É brabo. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem pessoas o tempo todo nos olhando, tanto pro bem, para elogiar nosso cordão, por exemplo, quanto pro mal, para falar que o cordão é horrível. Estou usando um exemplo, né? Mas é assim. Porque umas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Então, nós temos que fazer para Deus, trabalhar para Deus, cumprir as ordens de Deus, cumprir a nossa missão aqui, porque assim nós vamos ser mais felizes. Aqui, ó, esse pessoal fofoqueiro foi lá no rei e falou que os israelitas foram lá bisbilhotar a terra. Aí o rei mandou o recado para Raabe, a prostituta Raabe. Os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mandou ela tirar diante de casa dela. Mas Raabe já havia os escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde eles foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Raabe era sagaz. Eles estavam dentro da casa dela, mas ela falou isso tudo aqui. Ela tinha escolha. Ela era uma prostituta, uma pessoa de má índole, né? Ela era uma prostituta. Mas mesmo assim, ela escolheu cuidar, zelar pela vida dos servos de Deus.
das pessoas da tribo de Israel. Ela fez a escolha certa, mesmo sendo uma pessoa errada, entre aspas, né? Mesmo sendo uma pessoa com esse tipo de profissão que é tão menosprezada. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a graça de Deus, que a salvação em Cristo, que a salvação da nossa alma, que a esperança pós-morte é para todos. Não é só para a santinha santarrona que fica dentro de casa ou dentro de um convento. Não é só para ela. É para a prostituta. É para os improváveis. Será que você é um improvável? Uma improvável? Será que você se sente um nada na vida como são tratadas as prostitutas? Nessa época com certeza não era diferente. Deus está falando com você nesse momento agora. Eu sou o Deus dos improváveis. Eu sou aquele que pega uma prostituta e transforma ela na descendência do Salvador da terra. Nós vamos ver daqui a pouco que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Nós já lemos lá em Levíticos, né? Tem um monte de coisa lá de genealogia. Nós lemos o nome de Raabe, uma prostituta. E ela veio da descendência, ela formou a descendência, a antecedência de Jesus ali. Deus pega uma prostituta, uma improvável, e faz o sangue do cordeiro ter o sangue dela. Entrar na genealogia de Jesus, do Criador, do Salvador da terra, da humanidade. É muito grande isso, gente. A gente poderia ficar um podcast todo falando sobre esse assunto. De como Raabe era improvável e como ela foi parar na genealogia de Jesus, o Salvador. Mas vamos continuar aqui. E aconteceu que Raabe escolheu proteger os servos de Deus ao invés de entregá-los para o rei da cidade dela. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linha amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo saíram da cidade. O portão foi fechado, logo que eles saíram. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: Eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Olha, uma improvável, uma prostituta, uma pessoa, uma escória da sociedade, uma pessoa menosprezada, uma pessoa que podemos falar invisível diante da sociedade finíssima. Daquela época e dessa época também não mudou nada. Essas pessoas são realmente improváveis. Nós somos improváveis. Por mais que a gente se ache demais, nós somos improváveis também. Nós não merecemos o que temos. Mas o Senhor ama os improváveis. O Senhor ama aquela pessoa que ninguém dá nada. Ele transforma ela num vaso de ouro. Se você se sente um improvável, tem uma coisa para te dizer. Deus quer você. Deus tem interesse no improvável para mostrar a glória dele através de um nada, através de uma prostituta. Então ela chegou lá e falou: Eu sei. Olha só, ela tinha fé. Mesmo sendo uma pessoa numa profissão dessa, ela tinha fé em Deus. Eu sei que Deus deu essa cidade para vocês, essa terra para vocês. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Sabemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram todos os seus exércitos. A boa fama de Israel corria o mundo. A sua boa fama também corre o mundo. As pessoas são fofoqueiras, falam de você, perturbam, são pessoas da sua família, seus vizinhos, seus amigos, são os piores. Eles falam mal de você, mas eles também levam as coisas boas que você tem. Eles também falam das suas qualidades para os outros e elas vão se espalhando. Eles estavam a leste do Rio Jordão, longe, e ali Raabe ouviu falar tudo que eles estavam fazendo. Eles tinham medo dos israelitas. E muitas vezes as pessoas acham, os israelitas se sentiam nada. Eles tinham medo das coisas também, é medo de um lado, medo de outro. Por isso que Deus fala com Josué: não tenha medo, seja forte, seja corajoso, não desanime. E ela sabia tudo, ela foi falando, cadê? Os amorreus destruíram todo o seu exército. Versículo 11. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem
e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Olha a confissão de fé de uma improvável prostituta. Essa mulher, ela é muito marcante, ela é muito importante, gente. Ela é uma mulher, assim, que ela nos motiva. Ela nos motiva a continuar, a ter fé, a acreditar, porque nós somos improváveis. Quem somos nós na fila do pão? Somos a mosquinha que posou lá no cocô do cavalo de um filme de quinta. Não somos nada para falar com alguém. Não somos nada para testemunhar das grandezas de Deus, mas Deus nos usa. Deus usa a sua vida, Deus quer você, Deus ama os improváveis também. Ai, glória a Deus. Então agora, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratarei vocês com bondade. Tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal e que não deixe dúvidas. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Olha que coisa mais linda, uma improvável, gente. Cara, uma prostituta. Quantas vezes a gente vê essas mulheres sofrendo, sendo massacradas, sendo mortas. Umas são sem vergonha mesmo, mas a grande maioria está ali por falta de opção, está ali por menosprezo do próprio corpo, está ali por falta de um ombro amigo, de uma escuta, de uma ajuda. E muitas, quando conseguem, elas saem dali. Conheço algumas mulheres que saíram dessa vida e são outras mulheres hoje. E ela pede pela família. Ela é uma improvável, uma prostituta que se incomoda, se perturba, que ela quer que salve a família dela. Ela é uma mulher de família, ela é uma mulher que não teve oportunidade na vida. Ela é uma mulher de coração bom, temente a Deus, ela ouve falar as coisas de Deus e ela implora pela família dela. Ela faz todo o projeto, todo o trajeto sozinha e pede para que salvem a família dela. Salva a nossa família e a família dos meus irmãos, dos meus parentes, toda a minha linhagem. E os homens responderam para ela: nós prometemos. E se não cumprirmos com a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. São homens de honra, homens que cumprem a promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela, usando uma corda. As cidades antigamente eram cercadas, né? Não sei se você sabe, mas elas eram todas cercadas. Por isso, eles fechavam os portões, abriam. Era uma cidade protegida, porque tinha muita gente ruim naquela época, né? Ainda tem, né? Mas as cidades eram fechadas. E ela morava no muro. Então ela pegou e desceu os espiões de Deus ali pelo muro. Para ela foi mais fácil, né? Ela colocou uma corda e tirou eles lá de dentro da casa. Vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias, até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Ela ainda orientou, auxiliou eles ali. E os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro da sua casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, nós seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. E Raabe respondeu: eu concordo. Tudo que eles pediram, ela vai fazer, e tudo que ela orientou, eles vão fazer. Então ela deixou que eles fossem embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela.
Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá por 3 dias, enquanto os soldados do rei procuravam eles por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí, os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: estamos certos de que o Senhor nos deu essa terra toda. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Que legal. E assim terminamos o capítulo 2. Vamos dar uma meditadinha rapidinho aqui sobre o fio vermelho. Eu já ouvi algumas pregações na minha vida que a fita vermelha, isso não é um toque de Clive, porque eu li isso em algum outro lugar, eu ouvi isso em algum outro lugar, então não é toque de Clive, mas eu recebi, eu peguei para mim e vou passar para vocês também. Essa fita vermelha pode simbolizar, o vermelho é força, é garra, é salvação, o sangue do cordeiro. Lá em Êxodo, quando a gente leu que toda a casa que tinha nos umbrais das portas o sangue de algum cordeiro, o anjo da morte não podia ir lá matar os filhos primogênitos. Eu não sei se vocês se lembram disso. O anjo da morte passava para matar as crianças lá, os primogênitos, e tudo onde tinha o sangue do cordeiro nas umbrais, ele passava direto. Então, essa cordinha que Raabe amarrou ali pode simbolizar a salvação, que era a salvação dos primogênitos. E também a salvação em Cristo, que ele verteu o sangue por nós na cruz e também nos salvou. Sem derramamento de sangue não há salvação. Nós já lemos isso em algum livro aí. E essa fitinha vermelha pode significar isso, porque a fitinha vermelha ajudou tanto eles a entrarem lá na casa, se esconder, quanto depois, quando eles voltaram para destruir a cidade, eles vão voltar, eles vão ver aquela fitinha lá e não vão destruir aquela casa, aquela família, porque vão saber que é a Raabe que ajudou eles. Eu creio nisso. Que o Senhor coloque o sangue dele nos umbrais da nossa casa e principalmente nos umbrais do nosso coração. Que o sangue de Jesus, a proteção, a segurança, a salvação, a libertação, venha ficar no nosso coração, na nossa família, na nossa igreja, na nossa empresa, no nosso emprego, em todos os lugares da nossa vida, que sempre tenha uma fitinha vermelha, um sangue ali de Jesus simbolizando a salvação eterna. Beijão no seu coração, que você tenha absorvido alguma coisa muito importante, tudo que eu não falei, que o Senhor fale com você agora, a partir desse momento que você está aí liberado para ouvir a voz de Deus. Beijão e até amanhã.